Meu nome é Douglas e eu gostaria de contar a história da minha vida que nunca foi fácil. Desde muito novo, criança ainda, eu precisei deixar de lado os meus sonhos e as minhas vontades. Eu nasci numa família muito humilde, pobre mesmo. E tudo piorou quando meu pai ficou desempregado. Chegamos a passar fome, porque éramos 3 irmãos, mais meu pai e minha mãe, que na época estava grávida da minha irmã mais nova. Dia de semana ainda quebrava um galho, comia a merenda da escola, mas quando chegava sábado e domingo, não tinha comida para todos. E eu não gostava de ver minha mãe sofrer. E ela sofria demais com aquela situação. Às vezes, então, eu ficava sem comer nada. Toma, meu filho, come esse pedacinho de pão. Come. Não tô com fome, mãe. Come a senhora. Eu fazia esse sacrifício porque minha mãe estava grávida e eu morria de medo dela passar mal ou desmaiar de fome. Nossos parentes e vizinhos também ajudavam, mas não era sempre que dava, porque a vida ali na comunidade estava difícil para todo mundo. A situação melhorou um pouco quando meu pai ganhou uma carroça. Uma carroça de um conhecido e foi trabalhar nas ruas da cidade. Sabe aquelas de catar papelão? Foi isso. Ele virou catador de material reciclável. E foi essa profissão muito digna que nos sustentou por anos. Depois de um tempo, a minha mãe começou a ajudar o meu pai na reciclagem. E eu ficava em casa cuidando dos meus irmãos, o que não era nada fácil. Um menino de 10 anos tomando conta de 3 crianças menores ainda. Mas eu cuidava, dava comida, ajudava no banho, na lição da escola. Tinha até que separar as brigas. Com isso, sobrava pouco tempo para fazer o que eu mais gostava: ler. Quando eu fiz 14 anos, a minha mãe começou a trabalhar de auxiliar de limpeza na creche da minha irmã. E eu tive que parar de estudar para ajudar o meu pai no serviço. Todos os dias ele me acordava do mesmo jeito. Filho, acorda. Vamos acordar, Douglas. Tá na hora de cuidar da vida, filho. Era puxado passar o dia inteiro na rua coletando papelão, alumínio, vidro. Puxar aquela carroça pesada, cheia de materiais, e depois ainda tinha que separar tudo nos centros de reciclagem. Eu não gostava de ser carroceiro, preferia ir para a escola, mas o meu pai precisava de ajuda e mais uma vez, eu, como o mais velho, tive que me sacrificar para o bem de todos. Hoje eu sei por quê. Sei que Deus tinha um propósito para mim. E ainda bem que, mesmo sem imaginar o que aconteceria, eu aceitei as escolhas que os meus pais fizeram para mim. Eu tinha 17 anos, estava pegando papelão numa empresa. E meu pai ficou lá, na porta, me esperando. Porque não podíamos entrar com a carroça. E então, o pior aconteceu. Eu saí correndo desesperado porque algo me dizia que tinha acontecido alguma coisa com meu pai. E tinha mesmo. O ônibus fez uma curva, bateu na nossa carroça e prensou meu pai contra os carros que estavam estacionados. Pai, fala comigo, pai. Por favor, pelo amor de Deus, fala comigo. Acorda, pai. Pelo amor de Deus, fala comigo, pai. Sou eu. Pai. Meu pai não resistiu e se foi. 10 anos se passaram e ainda é muito dolorido lembrar. A imagem do meu pai ali, nos meus braços, é uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Aliás, nenhum filho deveria passar por isso. Foi um trauma que me marcou demais. O que me consolava era pensar que eu estive ao lado dele nos últimos 3 anos de vida, ali ajudando com ele. Eu dividi o serviço duro com meu pai. Fiz o que eu pude, mas também recebi muitos conselhos. Ouvi as histórias e pude ver de perto como ele era respeitado entre os carroceiros, entre todas as pessoas. Meu pai era um homem de bem. A minha admiração por ele e tudo isso que aconteceu me moveu para frente. Eu queria que o meu pai, de onde estivesse, sentisse orgulho do filho mais velho dele. Depois do luto, eu precisei encarar o trabalho novamente. Mas não tinha coragem de ir para a rua. Nem a carroça eu tinha mais. Então eu conversei com um dos centros lá de reciclagem
e comecei a trabalhar organizando os carroceiros e cuidando da venda dos materiais arrecadados. No dia a dia, eu percebi algumas falhas que poderiam ser melhoradas e, aos poucos, eu fui me destacando. Olha, Douglas, você tá indo muito bem, viu? Você é organizado, tem boas ideias, devia se especializar. Eu não tenho tempo, mas você é novo. Procura um curso aí na nossa área. Eu ainda preciso terminar o ensino médio, seu Jorge. Mas eu vou ver sim, viu? Que eu gosto muito de estudar. Obrigado pela dica. É isso aí, menino. Corre atrás. E foi isso que eu fiz. Trabalhava de dia e estudava à noite. Terminei o colégio e logo depois já emendei um curso técnico em meio ambiente. Com o que eu aprendi, eu consegui fazer melhorias para a nossa cooperativa. Criamos pontos de descarte em vários locais para o catador esvaziar a carroça no meio do dia e não carregar tanto peso. Conseguimos também montar uma enfermaria, para atender pequenos acidentes, como cortes nas mãos que sempre acontecem quando estamos separando materiais. Já melhorou muito, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Temos que cuidar da nossa segurança no trânsito para evitar acidentes como o que aconteceu com o meu pai. Ainda temos muito o que fazer, mas não é fácil, porque apesar de sermos importantes no processo de fazermos um serviço para o bem de todos, somos invisíveis para a sociedade. Somos tão invisíveis que chegam a passar por cima da gente. Muitas famílias dependem da reciclagem e eu trabalho para todas elas. Trabalho para que ninguém mais perca um pai, um filho, uma mãe, um avô, uma vida. Eu sigo estudando para isso. Graças a Deus eu posso dizer que a minha dor se transformou em força, em garra de seguir adiante, na luta mesmo. Superar mesmo, acho que nunca vou superar a perda do meu pai. Tem dias que a tristeza bate mais forte e eu não me conformo com o que aconteceu. Dá até vontade de mudar o rumo da minha vida. Mas aí eu lembro dele e continuo na luta por mais dignidade e reconhecimento de homens como ele. Acho que meu pai, onde quer que esteja, deve estar orgulhoso de mim. Sinto que ele está comigo sempre. Às vezes eu chego até a ouvir a voz dele. Filho, acorda. Vamos acordar, Douglas. Vamos acordar. Vida, filho. Filho, acorda, filho. Vamos acordar, Douglas. Tá na hora de cuidar da vida, filho. Aconteceu comigo.